Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 147 e 148. O tema é o materialismo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre as questões e depois a gente se aprofunda um pouquinho, tá? Lá na questão 147 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? E os espíritos respondem o seguinte: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Então, aí eu fiquei pensando um pouquinho sobre essa questão e a gente pode perceber o quanto é comum encontrarmos nas ciências de hoje o maior número de pessoas decididas ao materialismo, né? Que acabam acreditando muito mais na proposta materialista, acreditando que os pensamentos, os sentimentos, as emoções, que esse nosso chamado mundo mental é apenas uma propriedade da matéria. E eles acabam concluindo isso porque, por exemplo, quando eles examinam um paciente que sofreu algum desajuste na estrutura neuronal e diante desse desajuste ele passa a ter limitações no intelecto, né, na memória, nas emoções, isso gera esse materialismo, essa crença de que tudo isso faz parte do corpo e não de um possível espírito. Aí lá na questão 148, Kardec pergunta aos espíritos: não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Os espíritos respondem: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas, porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. O materialismo, ele nos parece um caminho muito mais fácil, muito mais consistente e coerente com o desenvolvimento econômico, com a forma como nós vivemos, na sociedade que estimula, que provoca toda uma vida materialista. É muito mais fácil, do ponto de vista econômico e social, a gente atribuir tudo ao corpo. Porque aí nós vamos buscando soluções em remédios, nos laboratórios químicos, numa série de elementos para tentar resolver todos os problemas humanos. Então, nós buscamos soluções pura e simplesmente materiais, porque nos parece muito mais cômodo do que enfrentar uma realidade que exigiria da gente muito mais esforço no combate dos nossos vícios e na conquista das nossas virtudes. Mas o Evangelho, ele nos convida para nos colocarmos em um outro ponto de vista sobre a vida terrena. A visão que você tem da vida futura, da vida que nos aguarda após o túmulo, determina o seu ponto de vista sobre a vida presente, sobre a vida material.
E essa visão que determinará aspectos morais da maior relevância na vida de todos nós. Essa é a mensagem central do Espiritismo. Esse é o coração do Espiritismo. Nos colocar num ponto de vista que nos permita olhar para a vida material, para a vida física, para as perdas, para os prejuízos, para as injustiças, para a crueldade, para a maldade, com um outro olhar, de um lugar diferente. Mas acontece que milhões de criaturas que se movimentam hoje no auge dessa transição planetária, que é a que nós estamos passando, escolheram outro ponto de vista. E pelo simples fato de duvidar da vida futura. O homem dirige, quando ele não acredita, que ele duvida da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. E é por essa razão que a maioria de nós hoje sofre muito impacto pelos processos da transição planetária, porque escolhemos olhar para a vida material a partir do ponto de vista material. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que é o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, tem um item que chama o ponto de vista, em que Kardec diz o seguinte: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhes afiguram reais. Nós estamos vendo tudo isso nos noticiários, nas delações premiadas, nas prisões, o quanto que as pessoas são capazes de dar tudo para obterem os bens materiais. Dar tudo mesmo, até a sua dignidade, até a sua honra. E por quê? Porque resolveram olhar para a vida de um ponto de vista puramente material, excluindo a ideia da vida futura. E aí, Kardec procede nesse texto dizendo: a perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Não é um pesar simples, esse pesar que ele vem de falar. É um pesar ácido, porque aquele indivíduo, ele colocou toda a sua esperança na vida material. E isso gera muito sofrimento. E ele continua assim: um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia. E o sentimento que se alastrou hoje pelo mundo é o sentimento da angústia, que é consequência natural do materialismo que tomou conta dos corações humanos. Angústia porque um ser amado passou pela desencarnação, angústia porque uma injustiça foi cometida, angústia por uma privação numa relação afetiva, angústia por um dissabor no trabalho, na vida. E é por essa razão que o suicídio tem assumido proporções extraordinárias entre jovens. E a gente pode observar até o crescimento do número de crianças que hoje precisam tomar ansiolíticos. A depressão nunca foi tão grande. Todos nós, nesse momento de crise do orbe terrestre, experimentamos angústia, um aperto no coração, em função da insegurança da vida, da imprevisibilidade da vida, porque a vida escapa do nosso controle, a vida se recusa a obedecer às nossas ordens, e a vida ocorre tal qual ela quer,
nos surpreendendo, nos desafiando e nos apresentando oportunidades únicas de crescimento. Nós recebemos advertência e avisos. Os espíritos, eles disseram ao codificador como seria. E um dos elementos da transição é que a proposta materialista iria dominar o mundo. E hoje a gente pode ver que quem governa o mundo é o materialismo. Mas aquele que se coloca de um ponto de vista espiritual, ele é tomado de uma profunda calma espiritual, porque sabe o que é provisório, o que é definitivo. Se o mundo físico for destruído, isso em nada afeta o mundo espiritual. O mundo espiritual é o definitivo. Nós estamos em viagem. O problema é que é uma viagem relativamente longa. E quando a viagem é relativamente longa, você se esquece do seu lar. Você se esquece que tem uma casa, que tem uma rotina. Nós esquecemos. Nos esquecemos que temos uma pátria espiritual. Nos esquecemos que temos corações que velam por nós. Mas eles lembram de nós. Estavam e estão conosco. Nos chamam pelo nome, conhecem a nossa história, participam dela, viverão conosco e nos aguardam. O que importa então é orarmos sempre, trabalhando, servindo, aprendendo e amando sem nunca desfalecer. Eu falei isso para mim, tá? E espero que tenha te ajudado também. Muito obrigada e uma ótima noite.